para vocês, dando continuidade à disciplina de recursos genéticos. Então, o nosso assunto hoje vai ser tratado na área de recursos microbianos. A doutora Keiko, ela é nossa colega aqui da Embrapa. Eu vou primeiro agradecer para ela, né, pelo convite, para ela aceitar. E a doutora Keiko, fica à vontade, doutora Keiko, para você mesmo, você faz a apresentação, fica à vontade. Então, nós vamos seguir aquelas normas, né? A doutora Keiko vai fazer a sua apresentação e logo após, então, ela abre para as perguntas. Lembrando que todos vocês, o cuidado de manter a sua câmera e o seu áudio fechado, para não ter problema nenhum. E durante a apresentação dela, não faça também pergunta, deixe para fazer a pergunta somente quando ela terminar. Ok? Então, vamos dar início, doutora Keiko, mais uma vez agradeço, fique à vontade para a sua apresentação. Tá. Obrigada, Osmar, obrigada pelo convite. É sempre bom poder falar, né, um pouco também sobre o nosso trabalho, divulgar. Então, obrigada, eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje com vocês. Então, meu nome é Alessandra Keiko Nakazone, eu sou fitopatologista, né, sou pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental desde 2007, né, no final do ano de 2021, eu fiz 14 anos de Embrapa. Eu sou agrônoma, formada pela Unesp, em Jaboticabal. Eu fiz toda a minha pós-graduação em fitopatologia na Universidade Federal de Lavras, e aqui, né, nós somos poucas pesquisadoras aqui, e eu trabalho principalmente com doenças bacterianas e doenças fúngicas, né, tanto da cultura da mandioca, hortaliças e fruteiras nativas. O trabalho com controle biológico, eu tenho trabalhado com a fusariose da pimenta do reino. Então, na cultura da pimenta do reino, eu trabalho especificamente com o controle biológico da fusariose, tá? Então, hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso, né, de bactérias endofíticas e tricoderma no controle biológico de doenças de plantas e na promoção de crescimento, que são os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui na unidade. São trabalhos recentes, né, que nós começamos a trabalhar, sim, recentemente. Então, eu vou passar para vocês uma ideia, né, do que é o controle biológico. O Osmar falou que tem gente, assim, de diferentes áreas, né, e então, se vocês tiverem uma dúvida, aí vocês podem anotar no final, né, a gente vai tentar sanar essas dúvidas, né, se precisar, eu volto à apresentação para colocar algum slide, tá? E aí, é isso. Bom, eu vou desligar minha câmera agora para fazer a apresentação, tá? Anderson, desliga a sua câmera também. Vou colocar aqui. Aparecendo, né? Deixa eu... Tá aparecendo direitinho? Ok. Então, tá bom. Então, eu vou falar, né, sobre o potencial de bactérias endofíticas e tricoderma no controle biológico de doenças e na promoção de crescimento de plantas. Então, o controle biológico, né, a definição, eu gosto de usar essa definição, que ela é antiga, mas é bem abrangente, né? A definição de Kuckeley é que o controle biológico é a redução da soma de inóculo ou das atividades determinantes da doença provocada por um patógeno. Isso é a redução dos sintomas da doença, né, realizada por ou através de um ou mais organismos que nenhum homem, né? Então, controle biológico é você utilizar um ou mais micro-organismo, para reduzir a severidade da doença. Tá?
E o controle biológico, ele pode ser usado através de estratégias diretas e indiretas. As indiretas, a gente pode ter como exemplo, né, a suplementação da matéria orgânica, porque aí você vai colocar matéria orgânica no solo, e isso vai aumentar a atividade de antagonistas indígenas, né? Mas aí você não sabe quais são. E as diretas, quando você seleciona um micro-organismo, e aí você introduz esse antagonista ao solo, à semente, aos órgãos de vegetação, de propagação vegetativa ou à parte aérea. E como agentes de controle biológico, a gente tem, assim, diversos fungos, bactérias, vírus, fungos leveduriformes, né, que são as leveduras, e as microalgas. Nós vamos falar, né, mais sobre os fungos, o fungo, né, o tricoderma, que é o fungo mais estudado, e as bactérias endofíticas, tá? Então, como mecanismos das ações antagonísticas. Então, assim, entre os micro-organismos, a gente tem a interação entre eles, né? Então, essa interação, ela pode ser neutra, benéfica ou detrimental. Então, neutra é quando está lá e não acontece nada, né? Aí, a benéfica é quando o micro-organismo, ele vai proporcionar um aumento, né, no crescimento, ou uma resistência, uma proteção, né, contra patógenos. E a detrimental é quando o micro-organismo, ele vai causar doença. Então, só fazendo um parênteses aqui, né, sobre o que é doença de plantas, né? Então, esse aqui é uma figura clássica, né, que a doença, de plantas, ela é uma interação entre um patógeno... Bom dia, doutora, eu não estou visualizando os slides. Ninguém tá? Por aqui aparecendo os slides. Aqui tá normal também. Aqui tá normal, estou visualizando. Para mim também. Então, acho que a conexão dele que tá ruim, né? A maioria tá visualizando. Eu vou sair e entrar para ver se alguma coisa do software, tá? Tá bom. Obrigado. Aí eu vou continuar? Aqui tá tranquilo, pessoal. Pode continuar, né? Tá, então vou continuar. Tranquilo. Aqui. Então, aqui voltando, né, no triângulo das doenças, né? Então, como eu estava falando, as doenças de plantas, né, é uma interação entre o patógeno, pode ser fungos, bactérias, vírus ou nematóides, um hospedeiro e o ambiente. Só que só vai ocorrer doença, né, se esse patógeno for virulento, se ele tiver capacidade de induzir a doença, se o ambiente for favorável e se o hospedeiro for suscetível. Tá? Aí, tendo a interação desses três itens, né, assim, aí vai ocorrer a doença. Né? A gente sempre fala que a doença é uma exceção, a resistência é a regra, né? Porque se fosse ao contrário, a gente não ia conseguir produzir nada. Tá? Então, aqui, como tem gente de outras áreas, né? Aqui só para mostrar para vocês, né? A bactéria, né? A colônia bacteriana. Essa daqui é uma bactéria, ela chama Xanthomonas phaseoli patovarmani rhodes. Ela o crescimento dela em meio de cultura. Ela é o agente etiológico da bacteriose da mandioca, né? Então, aqui são plantas inoculadas. Então, aqui são os sintomas iniciais da doença. A gente pulverizou a suspensão bacteriana, né, na planta. Então, aqui a gente tem o início dos sintomas, né, que é característico de doenças bacterianas foliares, que a gente tem esse sintoma que parece que a folha está molhada, né? Então, esse daqui é o início da colonização da bactéria na planta. E aí, com o passar do tempo, toda essa área aqui, ela sofre uma necrose, né? Então, aqui tá bem
a inoculação pegou bem, né? E aqui essa bacteriose, na região norte, ela é mais encontrada apenas os sintomas foliares, né? Só que na região centro-sul, essa bacteriose é a principal doença da cultura, porque ela ocorre em forma sistêmica, né? Então, enquanto aqui só ocorre nas folhas, né? Principalmente nas folhas, lá no centro-sul, ela ocorre de forma sistêmica, ocupando todo o interior da planta. Aqui a gente conseguiu, né, ver, olha, essa aqui é uma exudação bacteriana, né, o pus bacteriano. Então, e essa planta, após uns dias, ela morreu. Então, assim, eu nunca vi aqui, né, nas viagens que nós fizemos, uma planta de mandioca morrer por causa dessa bacteriose. Fato que ocorre lá no Centro-Sul, tá? Bom, aqui também, só para mostrar para vocês, o grande problema da pimenta do reino é a fusariose, ou podridão de raízes. Ela é causada pelo fungo Fusarium solaniforme specialis piperis, né? E aqui tem os sintomas da podridão radicular, né? Ela causa essas lesões. E aí, com isso, como vai causar, né, um dano nas raízes, os sintomas na parte aérea, né, é o amarelecimento das folhas e em alguns casos pode ocasionar a morte dessas plantas, tá? Então, voltando aqui, né, para os mecanismos de ação de interação antagonista, então, o detrimental seria a ocorrência de doenças, né? E a gente vai tratar aqui a forma benéfica, né? Interação benéfica entre os habitantes microbianos. Então, como é que um micro-organismo, ele vai controlar uma doença, né? Quais são os mecanismos que esse micro-organismo ele pode utilizar para reduzir a quantidade do patógeno, tanto da doença quanto do inóculo? Pode ser através da competição, hipovirulência, antibiose, parasitismo e indução de resistência. São os mecanismos de ação, tá? Então, o que seria a competição? É como o próprio nome diz, né? É a competição por espaço, por nutrientes, né? Então, a competição, a interação entre organismos empenhados na mesma ação ou coisa. Então, na competição, esses antagonistas, eles crescem rapidamente, ocupando sítios de infecção do patógeno ou consumindo os nutrientes da superfície vegetal, reduzindo a capacidade saprofítica de patógenos necrotróficos. Os patógenos necrotróficos são aqueles que ficam nas lesões já necrosadas, né? Então, e aí eles eles se alimentam também, né, do tecido necrosado. E isso fica de fonte de inóculo para novas infecções. Então, quando o micro-organismo antagonista está ali, ele vai reduzir, né, a capacidade desses patógenos. Como exemplo aqui, a gente tem o Fusarium oxysporum, Versilium dali e Aspergillus flavus. Eles perderam a capacidade de causar doença ou produzir micotoxina, mas mantiveram a capacidade de colonização saprofítica no hospedeiro. Então, essa é a parte da competição. Hipovirulência. A hipovirulência é quando a gente introduz a linhagem do patógeno menos agressiva ou não patogênica, que pode transmitir a característica para as patogênicas. Isso aqui é muito utilizado na cultura dos citros, né? Onde são inoculadas as estirpes fracas do vírus da tristeza dos citros e também o vírus do mosaico do pepino, né? Para pré-imunização, né, contra essas doenças. É como se fosse uma vacina, você inocula uma estirpe fraca ou não patogênica, né? E aí a planta vai criar anticorpos e ela fica resistente, né, para as estirpes patogênicas
desses vírus. Tá? O que nós mais trabalhamos aqui é a antibiose, né? Na seleção desses micro-organismos. A antibiose é a interação entre organismos, na qual um ou mais metabólitos produzidos por um organismo tem um efeito danoso sobre o outro, né? Então, é a produção de metabólitos, de substâncias que vai reduzir ou inibir, né, o crescimento do patógeno. Então, a gente tem como exemplo aqui a produção, né, de quitinase, tanto por bactérias quanto por tricoderma, e essa quitinase, ela vai atuar na degradação da parede celular de fungos que possuem quitina como constituinte de sua parede celular, tá? E a gente sabe que também várias espécies de bacilos são produtores de antibióticos, tá? Então, aqui é um ensaio que nós fizemos, né, com a Pseudomonas pseudotheobromai, que é Palasitiplodia pseudotheobromai, né, que é o agente etiológico da seca descendente do bacurizeiro, né? A gente está fazendo uma seleção de isolados de rizobactérias. E aqui dá para ver perfeitamente, né? Aqui está a placa da testemunha, o crescimento. Esse fungo cresce muito rápido, em 3 dias ele toma placa, né? E aí, aqui, quando a gente fez esse quadrado com a bactéria, esse aqui é um bacillus, né? A gente vê que ele limitou muito o crescimento da Lasodiplodia. Esse aqui, agora aqui, já é um ensaio que foi parte da minha tese de doutorado, né, que eu fiz com rizobactéria, com a mancha angular do algodoeiro. E aqui a gente vê a placa da testemunha, né, todo o crescimento da Xanthomonas axonopores patovermentacearum, e aqui, né, a inoculação de rizobactéria, de um isolado de rizobactéria, e dá para ver claramente, né, o halo de inibição que esse isolado proporcionou, tá? Então, esse aqui é o mecanismo de ação antibiose. Tá. Aí, o outro mecanismo de ação é o parasitismo, né, que é um fenômeno de um micro-organismo parasitar o outro. Então, nesse parasitismo, os antagonistas, eles agem indiretamente no controle de doenças pela redução do inóculo do patógeno, né? Então, tem uma grande eficiência quando o patógeno tem ciclo de vida longo ou possui estruturas de resistência ou sobrevivência, como escleróides e estromas. Isso aqui é um caso muito típico, né, da fusariose, porque o fusário, ele produz, né, possui estruturas de resistência, que fica no solo, então por isso que é tão difícil de controlar fungos de solo. Só que esses micro-organismos, eles são dependentes de uma alta umidade relativa para a colonização eficiente, e eles parasitam uma gama estreita de patógenos, ou estruturas de resistência específicas. Então, aqui tem uma foto, né, de microscopia eletrônica, onde a hifa do tricoderma, ela tá, né, ela meio que se enrola, né, na hifa da Rhizoctonia solani, e aí ele extrai, né, ele suga todos os nutrientes e acaba matando o fungo, né. Então, aqui tem a hifa da Rhizoctonia aqui toda desintegrada. Mas aqui, né, uma foto grande, né, e aqui também. Tem muitos trabalhos de tricoderma, isso aqui é a Rhizoctonia solani. E um outro mecanismo de ação é a indução de resistência. Aqui, na indução de resistência, o antagonista, ele vai agir sobre a planta e não sobre o patógeno, né? Então, ou o micro-organismo, ou o metabólito que ele produz,
né, ele vai ativar os mecanismos de defesa da planta, e aí a planta vai ficar resistente a doenças, né? Então, aqui a gente fala na resistência induzida, a gente tem a resistência induzida por micro-organismos, né, que é denominada de ISR, que seria a resistência sistêmica induzida, e temos também a indução de resistência por químicos, né? Então, a gente tem já no mercado há muito tempo um produto chamado Bion, né, que é o ácido benzolar S-metil, e aí a resistência induzida, ela é chamada de SAR, né? Então, o ISR é para micro-organismos e SAR é para produtos químicos. Mas a diferença não está só no indutor, a diferença está na via que é ativada na planta, né? Então, com os micro-organismos, ativada a via, né, do ácido jasmônico e do etileno, e para SAR é ativada a via, outra via, que agora eu esqueci o nome da... outra via, né, que é ativada. E, então, as bactérias, elas são inoculadas, né, na raiz, e aí ocorre o aumento do ácido jasmônico e do etileno, e aí as proteínas, né, não relacionadas à patogênese, elas translocam, né, para a parte aérea. Então, assim, o indutor, ele está aqui na raiz, e toda a planta aqui, ela fica ativada, tá? E o que é mais estudado são as rizobactérias, né? Que são bactérias que são coletadas na rizosfera da planta, né? Mas também as endofíticas também, elas ativam essa resistência. E essas bactérias, né, elas são chamadas de bactérias promotoras de crescimento de plantas, né? Porque elas atuam tanto no crescimento de plantas, e primeiro elas foram estudadas mais no crescimento de plantas, por isso que se denominou, né, as PGPRs. Mas viram que também elas atuavam no controle biológico, na indução de resistência, tá? Então, se vocês forem procurar, tem muitos trabalhos com as PGPRs, né, induzindo resistência de plantas. E a resistência, ela é sistêmica, como eu falei, e ela é inespecífica para o patógeno, né? Então, uma planta, ela é ativada, a resistência, ela fica resistente para várias doenças foliares, tá? Ou para várias doenças. Tá, e quais são as bactérias, né, como agente de controle biológico? Entre as espécies mais estudadas, né, a gente tem aí as pseudomonas, Azospirillum, Serratia, bacilos, várias espécies de bacilos, Rhizobium, Bradyrhizobium, Arthrobacter, Enterobacter e Azotobacter. E os fungos, como agentes de controle biocontrole disponíveis, a gente tem a Hansfordia, né, que é para o mal da seringueira, a Cremônio para a lixa de coqueiro, Clonostax rosa para o controle do mofo cinzento, e o Tricoderma, que tem vários trabalhos, vários produtos, né, que são utilizados para o controle de patógenos de solo e substrato de parte aérea. Então, gente, o controle biológico é uma estratégia que visa a redução do uso de agrotóxico, né? E a gente tem observado um aumento de registro de produtos de baixo impacto pelo Ministério da Agricultura, né? Esses produtos de baixo impacto são aqueles à base de agentes biológicos, microbiológicos e extratos vegetais. Aqui, qual é a diferença dos agentes biológicos e os microbiológicos? Né? Os biológicos são aqueles insetos, né, que são utilizados principalmente para o controle biológico de pragas, né?
E os microbiológicos são os fungos, as bactérias, tá? Então, em 2020, né, houve o registro de 95 produtos, e em 2021 houve o registro de 92 produtos no Ministério da Agricultura, que é muito, tá? E esses produtos, eles são importantes porque eles beneficiam as culturas de suporte fitossanitário suficiente, que são chamados de monocrops, né? Porque esses produtos, eles são registrados por pragas e não por culturas, como ocorre com os químicos. Por exemplo, se a gente for lá no Agrofit, que é um aplicativo, né, no site do Ministério da Agricultura, que lá você encontra todos os produtos registrados para todas as culturas, tanto fungicidas, tanto para doença, quanto para os inseticidas e os herbicidas, né? E aí, se você for lá no Agrofit e for procurar um produto registrado para fusariose da pimenta do reino, a gente não vai ter, né? Então, teoricamente, nós não podemos usar, né? Porque ela não tem produto registrado, então não tem um controle químico registrado, então não se faz. Infelizmente, não acontece isso, né? O pessoal aplica mesmo sem ter registro. Mas, com esses produtos de baixo impacto, né, eles são registrados pelo patógeno. Então, assim, ó, um exemplo, Fusarium solani, né? Só que Fusarium solani é espécie, e aí tem várias formas especiais, né? Que é tipo piperes que ocorre na pimenta do reino. Aí tem aquele que ocorre na cultura do maracujá. Então, só que assim, o Fusarium solani, a gente encontra 2 produtos biológicos para o Fusarium solani, independente da cultura que ele esteja. Então, a gente tem esse Duravel, que é a base de bacilos amiloliquifaces, e tem esse Shocker, né, que é um produto da BASF. E tem esse Shocker, que é da Agrivale, né, que é a base desse bacilos mais um tricoderma, tá? Então, aí já melhora para o produtor. E também para quem está dando assistência. Tá? Então, aqui, né, eu bati um print do Ministério da Agricultura, desse Agrofit, né, e aí, quando você vai na consulta de ingredientes ativos, tem lá fungicida microbiológico. Aí a gente tem aqui, a maioria são bacilos, né, e tricoderma, tá? Aí apenas esse bacilos aqui, velezens, que ele também, além de fungicida, né, é nematicida. E o Bacillus subtilis, que além de fungicida, nematicida, ele também é bactericida, tá? E aqui, quando você coloca nematicida, né, a gente tem também, maioria bacilos, e temos um tricoderma. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre as bactérias endofíticas e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, as bactérias endofíticas, elas são micro-organismos que vivem no interior das plantas, mas que não causam, aparentemente, nenhum dano aos seus hospedeiros, né? Então, elas são muito estudadas, né, no controle biológico de plantas e também na promoção de crescimento de plantas. No controle biológico, né, através do antagonismo, elas podem produzir substâncias como compostos bioativos, enzimas líticas, sideróforos, compostos orgânicos voláteis. E também atuar na indução de resistência. E na promoção de crescimento, né, elas podem auxiliar na absorção de nutrientes, na fixação de nitrogênio, na produção de fito-hormônios e também, né, por ter esse mecanismo de antagonismo a fitopatógenos, uma planta saudável, ela vai
crescer mais, né? Então, ela pode atuar também indiretamente, assim, na promoção de crescimento. Porque, qual é a diferença de bactéria endofítica e rizobactéria? É de onde a gente vai fazer o isolamento, né? Uma rizobactéria, ela pode, né, tá dentro da planta também, né? Só que para efeito de estudo, e uma bactéria endofítica pode também estar na rizosfera. Mas para efeito de estudo, a gente adota essa nomenclatura, né? Então, para eu falar que a bactéria é endofítica, né? Esse aqui é um esquema da tese da Luana, né? Que ela defendeu agora em abril, e ela fez o isolamento. Então, para a gente falar que é bactéria endofítica, a gente coletou as amostras, né, no álcool 70, no hipoclorito de sódio, na água. Aí depois leva para o ultrassom por 10 minutos, e depois que tirar desse ultrassom, essas raízes, elas são passadas na água 2 vezes. A última água aqui, né, é plaqueada, né, e aí, se crescer alguma colônia, joga tudo fora, porque aí a gente não vai ter certeza se veio de dentro ou não, tá? Então, depois que ela passar aqui, ó, nessas 2 enxágues de água, vão ser maceradas com tampão, e aí vai fazer a diluição seriada e plaquear e deixar crescer. Então, no mesmo dia, né, a gente tem a prova, né, a contraprova, que se crescer alguma colônia, né, nessa segunda água aqui, a gente tem que jogar tudo fora e fazer tudo de novo, tá? Esse aqui é a metodologia para isolar bactérias endofíticas. E a rizobactéria, só coloquei aqui, foi o slide da minha tese. A bactéria, a rizobactéria já é mais tranquilo, porque a rizosfera compreende toda essa área, né? Tanto raiz como a área próxima da raiz. Então, foi coletada, né, as amostras, aí levada para o laboratório, aí a gente tira, né, faz aquela lavagem só superficial para tirar aquele excesso de terra, né, e depois corta um pedacinho da raiz, coloca na solução salina, coloca no ultrassom por 5 minutos, e daqui já faz a diluição e o plaqueamento, tá? Então, é mais tranquilo, né, o isolamento. E aí, aqui, qualquer bactéria que crescer, a gente só vai selecionar as diferentes. E, então, aqui, o nosso trabalho, a gente começou colaborando, né, com a professora Cláudia, né, ela é professora da Universidade Federal do Pará, e na tese, né, da Solange, que ela foi minha estagiária na Embrapa, então, na tese dela, a gente pôde participar, né, um pouco do trabalho, e gerou esse artigo, né, que foi o isolamento e a caracterização de bactérias endofíticas da raiz de mandioca, com a habilidade de promover o crescimento de plantas e controlar in vitro e in vivo o crescimento de Phytophytum sp. O Phytophytum sp é um homiceto, né, que é um dos causadores da podridão mole da mandioca, que é um grande problema aqui no estado. Tá? Então, ela testou 6 isolados, né, 6 isolados in vitro, e aqui tá aqui a placa só com o Phytophytum, né, aí aqui tem esse isolado 30Y que não teve nenhum efeito, olha, vocês podem ver que a bactéria cresceu aqui, né, e aí o homiceto Phytophytum cresceu, passou por cima e não teve efeito nenhum. Agora, os demais, os 5 isolados, a gente vê já uma antibiose, né? Esse aqui até mudou, olha, ficou até redondo, né, a forma da colônia. Então, teve
um efeito no crescimento, né? Aí aqui a gente testou na raiz e ficou incrível. Olha só, esse ensaio nós montamos inoculando a bactéria e logo em seguida, né, a gente colocou a gotinha da suspensão de cada isolado, né, aqui, e aí logo no mesmo dia a gente colocou o disquinho do micélio do fitopídio, né. E aí nós fizemos desse jeito no mesmo dia e fizemos também com 2 dias, depois colocamos a bactéria e depois, 2 dias depois, colocamos o fungo. E quando a gente colocou no mesmo dia, não teve diferença da testemunha, ficou tudo assim. E aí, quando a gente colocou o fungo 2 dias depois, olha que resultado incrível, né? Então, a gente vê assim, que esse isolado 23Y, 21Y, ficou igualzinho ao controle que só tinha o meio de cultura, né? Comparado com a testemunha, né, com o tratamento controle, a gente vê que o 4Y teve também um controle, mas esses 2 isolados, 23Y e 21Y, né, foi um controle muito bom. Nesse trabalho também foi medido a produção do ácido indolacético, né, do AIA, que é importante, né, quando a gente, é um importante marcador para os nossos trabalhos de promoção de crescimento. E a gente vê aqui que os isolados 4W e 23Y foram os que mais produziram o AIA, né? E também esses 2 isolados foram o que tiveram uma alta capacidade de solubilização do fosfato. Aí e também, olha, todos os isolados testados, eles produziram siderófilos. Quando testamos na planta, a gente vê assim, que todos os isolados, esse aqui foi com 15 dias e aqui com 27 dias, né? Então, todos os isolados produziram, né, induziram teve o tratamento com todos os isolados, né, aumentou a quantidade de raízes, né, sendo que o 15Y e o 16Y, eles aumentaram, né, o tamanho da planta, né, e o 4W também. Né, apesar do 23Y não ter tido um efeito tão grande, né, na crescimento, mas ele induziu bastante o enraizamento, tá, em relação à testemunha. E foi testado também no feijão calpi, né, foi inoculada esses isolados na semente, e aí a gente verifica que as sementes inoculadas, né, tiveram um crescimento maior do que a testemunha e também tiveram efeito no enraizamento. Tá? Um outro trabalho que a gente tem feito com bactérias endofíticas é o projeto com a pimenta do reino, né? A gente fez a coleta das amostras, fizemos isolamento das bactérias, fizemos a seleção dos isolados, tanto para a promoção de crescimento quanto para o antagonismo, e depois a gente fez a caracterização desses isolados e o perfil químico dos extratos e isolamento dos metabólitos secundários. Então, como os trabalhos não foram publicados ainda, eu só coloquei aqui os resultados que a gente conseguiu, tá? Então, a coleta das amostras, elas foram realizadas no município de Castanhal, Igarapé-Açu e Tomé-Açu. Nós isolamos 164 isolados, e na seleção, a gente conseguiu, para a promoção de crescimento, a gente conseguiu 11 isolados, dentre eles, né, isolados de os gêneros Bacilo, Priestia, Lisinibacillus, Praecilomyces, Rhizobium, Xanthomonas, Oprobacterium e Enterobacter, né? E desses 11 isolados, né, a gente
verificou que 5 eram produtores de sideróforos e 9 produtores de alho. Para a seleção do antagonismo, nós selecionamos 9 isolados, né, porque foi feito a avaliação desses 164 isolados, tanto para o crescimento do Fusarium solane, Fusarium oxísporo e coletótrico. Então, através desses 3 ensaios, né, a gente selecionou 9 para continuar os trabalhos. Desses 9 isolados, 4 foram produtores de sideróforos, 8 produtores das enzimas lipase e esterase, 9 produtores de protease e pectinase e 2 produtores de amilase. E, através do perfil químico, todo estudo químico, que foi a tese da Luana, foram isolados 4 substâncias. Então, esse foi o projeto da Pimenta do Reino, que a gente está finalizando, né, e agora falta publicar os trabalhos. Aqui só do trabalho da Luana, né, a bactéria endofítica, ela fez um risco só, ela não fez o quadrado, né, ela fez um risco e colocou o fungo, e aí a gente vê aqui a testemunha, né, e a antibiose, né, que essa bactéria proporcionou. E aqui para coletótrico, né, esse foi o que mais, foi o melhor resultado para o coletótrico. Um outro trabalho que está em desenvolvimento é o uso das bactérias endofíticas, né, controle biológico da bacteriose, da podridão de raízes de mandioca e promoção de crescimento de plantas. Aqui a gente está usando mais isolados do que o trabalho da Sol, né, e aí a gente está fazendo tanto com a bacteriose quanto para os patógenos causadores de podridão, né, de mandioca. E aí a gente também faz o antagonismo, né, tanto para xantomonas quanto para os 4 patógenos causadores de podridão, a redução dos sintomas da bacteriose na casa de vegetação, a redução dos sintomas das podridões de raízes e também os trabalhos de promoção de crescimento. Então, a gente vai ver também a atividade das enzimas, né, envolvidas nas respostas de defesa das plantas, a caracterização dos isolados e também ensaio de brotação e enraizamento de estacas. Esse trabalho está em andamento. Aqui é só para mostrar, né, a bactéria endofítica com isolados de fitopítio, né, a gente vê aqui que tem um resultado bom, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre o tricoderma e o que a gente tem feito. Tá? Então, o tricoderma é um fungo de vida livre, muito comum no ecossistema solo e raízes. Ele tem como característica o rápido crescimento, que isso é ideal para um agente de biocontrole. Ele é altamente interativo com as plantas, eles podem colonizar suas raízes e levar mudanças significativas no metabolismo, né? Eles são agentes de controle biológico e também promotores de crescimento. Então, aqui foi um trabalho da Silvia, que a Silvia, ela fez o mestrado, né, com o Dr. Eudes, e com controle biológico da podridão basal na palma de óleo. E aqui a gente vê os isolados que ela trabalhou, né, que só tem um patógeno, que é a Chelaviopsis, né, que causa podridão basal. E aqui a gente vê o patógeno, né, e o tricoderma. Foram 4 isolados que ela usou. E isso a gente pode ver assim, que o isolado esses 3 isolados, olha, a gente não vê aquele halo de inibição, mas a gente vê que o tricoderma, ele cresceu por cima do patógeno. Então, né, como eu mostrei lá para vocês, o tricoderma, o principal mecanismo de ação do tricoderma é o parasitismo. Então, olha, uma placa como essa é o que a gente procura, tá?
E aí, quando ela testou na casa de vegetação, né, aqui a gente tem dois isolados, né, os dois melhores isolados que foi feito o trabalho, e aí a gente vê, olha, esse isolado A aqui, né, nessa figura aqui A, não teve doença, né, esse aqui teve mais pouco comparado com a testemunha, né, que olha aqui a diferença. E aí, aqui é a outra tese de doutorado, né, que está sendo feito no nosso laboratório, que é com tricoderma, né, para o controle biológico da fusariose e promoção de crescimento de plantas da pimenta do reino. Né? A gente fez também, já foi feita a coleta de amostras, o isolamento do tricoderma, e aí estamos nessa fase aqui, ó, né, da seleção desses isolados, tanto para a promoção de crescimento, quanto para o controle biológico da fusariose. Aí, depois que a gente selecionar tudo isso aqui in vitro, a gente vai montar em casa de vegetação. E depois caracterizar, né, identificar esses isolados que tiveram melhores resultados. Por que a gente está fazendo assim, tanto para a mandioca quanto para a pimenta do reino? Porque são plantas que o principal método de propagação é através de mudas, de estacas. Então, a gente fica muito dependente, né, de mudas para a gente montar os ensaios. Né, e são ensaios mais demorados. Né? Não é que nem o tomate, o maracujá, que a gente planta a semente, né, faz a semeadura, e 2, 3 semanas a gente já tem a plantinha pronta para usar nos nossos experimentos. Né? Então, a pimenta do reino e a mandioca, a gente tem feito esse trabalho de separar primeiro in vitro, né? E depois passar para a casa de vegetação. Tá? Então, aqui, mais uma foto, né, de um isolado que nós temos. Aqui é o crescimento do Fusarium solane, né? Aqui é o crescimento do isolado de tricoderma, e aqui é quando a gente colocou os dois. Então, esse isolado assim, é o que a gente procura, né, para levar para a casa de vegetação. Porque a gente vê aqui a capacidade dele em colonizar o fusário. Né? Então, é esse tipo de isolado, né, que a gente vai selecionar. Bom, gente, então, é isso, né, que eu tinha para apresentar. E aí, vocês tiverem alguma dúvida, temos bastante tempo aí. Ok, gente, vamos aproveitar, doutora Alessandra, e vamos fazer as perguntas. Pode falar, Evaldo. Parabéns, professora. Obrigada. Eu acho muito interessante essa área, porque na graduação eu trabalhei com controle de fusário subglutinas, né, no abacaxi, que hoje é Gutiforme, mudou o nome, né? Uhum. E aí eu trabalhei com óleos de eucalipto e biofertilizante no controle de fusariose. Inclusive, até saiu o artigo agora, esses dias, desse trabalho. E aí é muito interessante que o efeito, ele é muito grande, assim, quando eu fiz o trabalho, que a gente testou lá os óleos e os biofertilizantes no controle desse fusário, ele inibiu o crescimento dos micélios em 100%, tanto ele isolado como os dois juntos, né? Tendo um efeito cinético. E é muito interessante. Aí já no mestrado eu trabalhei com bactérias do rizóbio, né? Só que como como fixadores de nitrogênio. E agora no doutorado eu vou trabalhar com óleos essenciais. A questão do tricoderma aí, eu tenho algumas dúvidas, porque, inclusive aqui no Incametal, onde eu trabalho na FPA, eu trabalho com os alunos aqui, ajudei eles no TCC, que foi testar, né, isolado de tricoderma como promotor de crescimento na cultura do alface e do milho também. E a gente percebe que existe um efeito positivo.
Só que um dos grandes gargalos aqui da região, que eu gostaria de trabalhar, só que por falta de condições ainda, a gente não conseguiu, é tentar controlar o píntio na hidroponia, porque a gente não tem produtos registrados no mercado para controle hidropônico, né? Para esse fungo. E é um dos fungos que ataca muito aqui, né? Fungo de solo. Só que na hidroponia ele é mais complicado ainda, porque como é que a gente vai controlar esse fungo? E aí eu tinha essa ideia de testar isolados de tricoderma. Depois eu quero até ver com a senhora depois aí a possibilidade de adquirir alguns isolados para a gente testar aqui na nossa região aqui para ver se pode controlar essa doença. Entendi. O Evaldo, o tricoderma, assim, nós, com o tricoderma, nós estamos, assim, em andamento. A gente não tem ainda nenhum isolado selecionado. O que eu sei, que eu fazia visitas, né, em Marabá, e eu tive a oportunidade de ir com o professor Sérgio Guzmão, né, que ele é muito bom, e ele falou que lá na UFRA, a Gisele Barata, ela estava trabalhando com tricoderma. Então, até ele indicava, né, o uso desses isolados. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu fui orientada do Dr. Wagner Bettiol, né, da Embrapa Meio Ambiente, ele sempre trabalhou com controle biológico, e aí ele falou que teve uma orientada dele que foi trabalhar com bacilos, né, para controlar o pítio, né, no sistema hidropônico. E aí ele falou uma coisa interessante, que como ela ia trabalhar com agentes de biocontrole, então tudo tem que ser muito esterilizado, para você não ter a contaminação, né, dos seus tratamentos. Então, ela fazia uma asepsia, assim, ótima, né, com água sanitária, com todo o sistema, para poder inocular os isolados dela. E ele falou que não dava doença, porque, né, ela limpava tão bem ali, e ela não inoculava, porque era um problema, né? E aí ele falou que só da asepsia que ela fazia para inocular, nem na testemunha dava doença. Então, de repente, né, assim, já que não tem ainda é legal você fazer um trabalho, né, para ver esses isolados se funcionam, mas também indicar a asepsia do sistema, entendeu? Entendi. E às vezes as coisas estão no mais simples e a gente não vê, né? Então, mas assim, procura eu acho que a Gisele Barata, ela tem, né, da UFRA, ela tem esses isolados que acho que estão mais disponíveis, né, porque o nosso ainda a gente não conseguiu ainda fazer nenhuma seleção, tá? Obrigado, professor. Eu achei bem que essas últimos slides aí, tem uma placa que tem de um lado um fungo, né, antagônico, e o outro patogênico lá que causa doença. Aí vocês colocou 2 discos para inibir o crescimento do outro, foi? Tem como fazer, tipo, a solução, em vez de colocar o disco com o fungo, colocar a solução contendo o fungo? Então, é porque assim, ó, essa metodologia é a metodologia de cultura pareada, né? Uhum. Então, depende, né? Para esse objetivo do tricoderma, que a gente vê, tanto se vai produzir o halo, porque tem isolado que a gente consegue ver entre uma colônia e outra um halo de inibição. Só que a gente quer ver também se o tricoderma vai colonizar o patógeno. Então, a melhor metodologia para verificar isso é essa cultura pareada. Tá? Agora, sim, eu acho que quando você trabalha com controle biológico, com antagonismo, fungo com fungo, é essa metodologia que usa. Tá? Agora, quando a gente usa óleo essencial, extrato de planta, aí a gente já coloca no meio de cultura, e aí coloca o fungo, né, o micélio, e depois vai medindo o crescimento micelial.
Muito bom. Tá? Se o pessoal perguntar mais, depois eu volto aí, que eu tenho um bocado de dúvida. Tá bom. Pode falar, Amanda. Bom dia. Bom dia, Amanda. Parabéns, professora Alessandra, pela apresentação. Obrigada. E eu gostaria de perguntar se as bactérias endofíticas e o tricoderma já é permitido utilizar na agricultura orgânica. O tricoderma, eles são sim. Até onde eu sei, eles são. Registrar. Mas tem que ser registrado, tem que ter tudo. Pois é, agora me bateu uma dúvida. Mas eu acho que pode sim. Qual foi, professora, aí que ela falou? Assim, esses produtos registrados, né? Tricoderma, os bacilos, se eles podem ser utilizados na agricultura orgânica. Bem. Tem toda uma regra, né? Eu vou procurar depois melhor e depois eu passo, tá? Para vocês. Me bateu uma dúvida. Eu achei que pudesse, mas não. Aqui, ó. Porque tem toda uma regulamentação, né? Tem que passar por uma comissão técnica. Tá, mas eu vejo depois e passo para o Osmar, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Tá. Professora, eu acabei de perguntar aqui para um professor meu lá da UFT, que é o professor Dr. Aloysio, da Chagas, que trabalha com biológico, né? Tem mais de 15 anos que ele vem trabalhando com tricoderma lá. E aí eu perguntei para ele aqui agora há pouco se pode ser usada na agricultura orgânica, ele disse que deve ser usada. Então eu acredito que pode ser usado, sim. Até porque a agricultura orgânica ela permite algumas exceções, até em questão de fertilizante. Pode ser utilizado dependendo. Porque eu acho que tem que ver também se a agricultura orgânica de alimento que você vai consumir in natura, não sei. Isso aí tem que olhar direitinho. Mas acho que pode, né? Controle biológico. Vou dar um confere aqui na legislação aqui do mapa, rapidinho. Tá. E mais alguém? Olha, obrigada, tem um monte de parabéns aqui no chat. Quando vocês não fazem pergunta, aí vai ter uma prova específica para vocês. O professor faz pergunta para vocês. Aí. Se não perguntar para mim, ele vai perguntar para vocês. Hein? Professora, no caso do tricoderma, ele pode ser usado para qualquer cultura, como promotor de crescimento, ou tem alguma especificidade? Não, para qualquer cultura. Então, só que assim, tudo nosso está em fase de pesquisa, né? A gente está selecionando. Obrigada, Deise. A gente está selecionando. Eu não mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu ensino. A gente fez um de bactéria endofítica. Muito legal, assim. A gente fez um teste rápido, né? Com a bactéria da pimenta do reino. E nós fizemos um teste rápido para acho que não vai estar aqui. Em mandioca, no enraizamento. Ficou bem legal.
não vou conseguir mostrar. Esqueci de colocar. Tem uma linha de pesquisadores que acham que você tem que ser, tipo, se você isolou da pimenta do reino, você só pode trabalhar com a pimenta do reino, mas tudo isso você vai testar, né? A gente tem que testar se a bactéria, aquelas que foram selecionadas, se elas vão colonizar outros hospedeiros. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar para vocês um resultado aqui para vocês. Tem aqui. É uma outra apresentação que eu tenho. Posso apresentar, gente? Só mostrar uma foto, na verdade. Pode, à vontade. Mas não tá aqui. Eu achei que tivesse aqui, peraí. Enquanto isso, se vocês quiserem ir perguntando, pode ir perguntando. Mas ninguém tem dúvida? Amanda e Matheus. Não achei aqui, não. Deixa eu atualizar aqui. Pode perguntar, Matheus. Eu vou colocar só aqui, então, enquanto o Matheus me pergunta. Deixa eu... Só a foto. Estão escutando agora? Oi? Estão me escutando? Sim. Ah, tá. Então, é uma dúvida, na verdade, professora. A senhora falou sobre o processo de isolamento, né, de bactérias endofíticas. Eu gostaria de saber se esse processo de isolamento é sempre realizado da mesma forma, independente do tipo de planta, ou se vai variar de acordo com o tipo de vegetal que você quer fazer esse processo. Não, essa metodologia é para diferentes tipos de planta. Tá? Assim, são várias metodologias que a gente tem, entendeu? Mas essa daí é para... A gente usa para tomate, usa para mandioca, usa para pimenta do reino. Ah, sim. Muito obrigado, prof. Ah, de nada. Eu estou tentando copiar aqui, peraí, só um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês. Foi um resultado muito bom que a gente teve. Tá, vou colocar para apresentar de novo, então, tá? Isso aqui foi um teste, né? Só para a gente ajustar a metodologia. E... Olha, aqui, né, é a testemunha e aqui é a bactéria endofítica. A gente vê, assim, que com o tratamento da bactéria endofítica, teve um enraizamento muito maior, assim, né? Então, é nisso que a gente vai focar agora. Porque como a mandioca, né, ela depende de estacas, né, para as mudas, né, então o enraizamento é uma coisa muito, assim, um fator que conta muito, né. Era isso. E professora, e como é que usa, nesse caso aí na cultura da mandioca, como é que é aplicado essas bactérias que promovem o enraizamento? Porque a mandioca a gente coloca ela lá pro plantio em estaca, né? No campo. Sim. E aí como é que seria feito? A Embrapa Mandioca e Fruticultura, ela tem... A gente está seguindo assim, né?
a metodologia que eles indicam para fazer. Eles têm uma metodologia que você vai colocar a estaca deitada, né? E aí vai ter os brotos. E aí, com esses brotos, você corta, põe para enraizar, depois você planta enraiza na água, né? Depois você planta no local, nas bandejas, Então, como tem essa metodologia que eles indicam lá, a gente está seguindo essa metodologia meio que assim, para melhorar uma metodologia que eles já têm, né? Porque eu pensei o seguinte, por exemplo, quando a gente trabalha com risóbio, por questão de promover a maior fixação de nitrogênio, a gente pega as sementes e mede ela. Ah, não. A gente também testou a metodologia das estacas. Aí a gente também deixa, né, em imersão, as estacas, depois planta. Também teve uma diferença aí. Mas aí a Silvia vai testar com as bactérias da mandioca. Isso aí ela está fazendo primeiro in vitro, né? E aí agora, depois que ela selecionar aquelas que têm as características, aí ela vai levar para a casa de vegetação. Entendi, porque além da importância do controle, é a forma como deve ser colocado depois, né? Não adianta de nada descobrir que elas são eficientes, mas na prática, né? Então, aí a gente tem que primeiro selecionar. Depois já vem um longo caminho, porque a gente tem que ver a compatibilidade desses isolados com os produtos que são utilizados na cultura, né? Porque não adianta a gente selecionar, né? Porque eu acho que o controle biológico ele é mais uma ferramenta para ser inserida no manejo, né? Então, muitas vezes, se a gente encontrar um isolado que não seja resistente, né? Que não tenha o herbicida, não tenha efeito neles, né? Então, tudo isso a gente tem que estudar depois para levar para o campo. Uma linha muito vasta de pesquisa, então. Eu falo que a gente está na parte de seleção ainda, a gente está ainda no início. Porque, assim, esse trabalho com tricoderma, eu lembro que, por exemplo, há 8 anos atrás, já tem muito trabalho lá no Tocantins, por exemplo, com esse professor Aloysio, tem muita coisa publicada em relação ao uso do tricoderma. Tricoderma e bacilos, que ele trabalha lá, principalmente. Azospirilos também. Ele é de onde? Tocantins, da UFT. Tá. Aloysio da Chaga Júnior. Tem muita coisa com tricoderma. Cultura do feijão, do arroz, do milho. Ele já deve estar mais avançado, né? Tem, sim. Eles têm várias linhas lá que eles já registraram já da UFT. Entendi. Tricoderma. E aqui no Pará, então, não tem assim ainda, né? Muitas. Quem está mais avançada é a Gisele, da UFRA. O tricoderma é interessante porque cada região a gente vai encontrar, né? A gente vai isolar do solo. E aí a gente está trabalhando com micro-organismo, né? Então a gente tem que ver o ambiente, né? Então, ele é adaptado, né? Olha, essa semana no Sudeste, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Minha família, meus amigos estão tudo morrendo de frio lá, né? E a gente está no normal aqui, né? No nosso normal. Então, assim, não adianta levar um isolado, talvez aqui, não vai se adaptar no inverno, né, do sul. Então, eu acho que essa parte é interessante fazer uma coisa assim, regional, procurar os isolados. Por isso que aqui tudo é novo para nós. Sim, é verdade. Mais alguma dúvida? Eu falo assim, quando não tem dúvida, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Não é assim? Bora, Deise. Não é, Osmar? É que para eles aí tem alguns que estão na hora do lanche. Entendi. O pessoal do Acre, lá são 8 horas. Tomando café ainda. Em Manaus é 9 e está na hora do lanche. E a gente aqui já está querendo que chegue o almoço. Nossa, o pessoal do Acre começa às 7 horas, então.
Aí, eles estão com sorte, porque esses outros anos aí começava às 8 era 6h30 da manhã. Um esquentador No que Acre tá faz frio, não faz? 8 às horas. vezes faz frio. Tem uma corrente fria que sai, foge, passa por Rondônia e vai lá para o Acre. Eu peguei uma vez lá no Acre, 14 graus. É É mesmo? assim, uns 3 dias só. Esse ano tá virado, porque o Tocantins, que faz 40 graus na sombra, lá em Gurupi, parece estar previsto para fazer 10 graus agora esses dias. É mesmo. A Nunca gente aconteceu, fala, nunca aconteceu isso. a gente fala que aqui em Belém, né, Osmar, não chega nem frio nem frete grátis, né? É. Aqui tá Aqui é porque difícil. pararam. Parar, parou. Então, aqui para tudo. Mas, gente, alguma pergunta? Professor, o seu contato tá na apresentação, tá? Tá. É alessandra.nakazone@embrapa.br. Vou mandar um e-mail, viu? Tá, pode me mandar. Sandra Nakazone, NAKASONE. @Embrapa, né? Embrapa.br. Tá bem. Ok, então, gente. A gente agradece a doutora Alessandra pela apresentação dela, né? Às vezes a gente encurta a apresentação para dar mais perguntas, é o inverso. Quando você aperta a apresentação e deixa pouco tempo para pergunta, e faz pergunta para caramba, né? Então, é mais ou menos assim. Mas, de qualquer maneira, gente, um bom almoço para vocês, né? Aqui a gente continua, lá no pessoal está todo mundo continuando. A gente agradece a doutora Alessandra mais uma vez pelo convite, pela ter aceito o convite, né? E só informando que todas as aulas estão sendo gravadas. Eu não tenho como disponibilizar e nem vou disponibilizar para ninguém a aula. Por quê? Quem está fazendo isso para nós é o Lucas. O Lucas vem fazendo, me disponibiliza e eu mando para algum professor ou outro. Porque eu não tenho o e-mail de vocês, e mesmo que eu tivesse, eu não ia fazer isso porque eu ia passar dias só mandando e-mail para vocês, né? Mas aquele colega que está conseguindo gravar e o outro estiver interessado, entre em contato com o colega, que o colega manda diretamente para vocês. Por exemplo, o Lucas, ele tem as aulas gravadas. Se alguém estiver interessado, entre em contato com o Lucas. Tem dois Lucas. É o Lucas Pereira. E aí ele pode mandar. É porque eu gravo, eu tenho que ficar com elas aqui, porque eu mando sempre tem um professor que pede para mandar um coordenador, né? E essas aulas também já ficam gravadas com segurança para o ano que vem. Porque se no ano que vem continuar com pandemia, essas coisas todas, não é muito fácil a gente conseguir os professores para ministrar aula assim de imediato. Aí, pelo menos essas aulas serão repetidas para o próximo estudante que virão no próximo ano. Mas seria mais ou menos isso. Então, gente, um bom almoço para todos vocês. E amanhã a gente vai ter a outra parte que também é recurso genético microbiano, e a gente vai dar algumas informações. Aliás, desculpa, vou aproveitar logo hoje, apesar que tem 45 pessoas. Amanhã o pessoal do Polo Pará, que mora aqui em Belém, vai ter, amanhã não, na sexta-feira. Na sexta-feira ficou aberto para vocês, nos polos que tiver condições, de vocês fazerem visita a banco de gemoplasma, a herbário, coleções, e assim por diante. Alguns eu sei que não vai ter. Tudo bem, se não tem, sexta-feira, aqueles que não tiverem visita, tem sexta-feira para deixar atualizado as suas resenhas. Então, vocês estão tendo uma colher de chá. Na segunda-feira, está tudo encerrado. Não adianta mandarem mais, porque a gente